Bom, gente, então vamos lá, dando continuidade ao nosso curso. Chego aqui agora na metade do mini curso, né? Então, o objetivo dessa nossa aula de hoje, nossa aula 5, é fazer com que a gente consiga é, fazer uma leitura de dados que estejam organizados em nossas planilhas, na nossa máquina ou em servidor externo, né? Para que o QGIS consiga fazer essa leitura e interpretar esses dados, ok? Vamos entender um pouquinho melhor na prática aqui. Então, a aula de hoje, quinta aula, aí, leitura espacial de dados organizados em planilha. Para explicar um pouquinho melhor, facilitar o seu entendimento aí, eu organizei uma planilha, sem compromisso aqui, eu vou ter que destacar aqui esses dados. Apesar de serem dados que eu retirei de alguns sites aí que estão divulgando os casos do Covid, nesse dia de hoje, 17 de abril, mas eu não posso garantir que são dados oficiais, tá? É apenas usado aqui de forma ilustrativa para que a gente possa fazer o uso da ferramenta aqui. Então vamos lá. Então a planilha aqui onde eu tenho essa primeira coluna, ela é até dispensável, tá? Nesse caso. Eu tenho aqui a sigla de unidades federativas, vocês vão entender por que é importante essa sigla, essa coluna com essas informações aqui, porque é ela que vai fazer o vínculo entre essa planilha e os dados espaciais que estão contidos lá no meu QGIS. Tem uma segunda coluna aqui, essa coluna C, na verdade, com o número de casos de Covid para cada unidade federativa, o número de mortes, a letalidade, que é a relação entre a coluna D e a coluna C, e eu acrescentei aqui também a região, né? No Acre fica na região norte, Alagoas no nordeste, Amazonas aqui no norte, Amapá no norte e assim por diante, até o último unidade federativa aqui na ordem alfabética seria Tocantins. Ok? Então esses dados, eu queria visualizar isso por meio de um mapa, né? Então percebam que eu não tenho nenhum atributo dentro dessa planilha que seja um atributo de geometria. Apesar de eu ter aqui a sigla das unidades federativas, mas efetivamente isso não automaticamente eu converto isso no território, né? Mas vocês vão lembrar da aula anterior, vou abrir aqui o nosso QGIS, e na aula anterior do QGIS nós temos aqui, até deixei aberto, os arquivos que nós trabalhamos, que nós baixamos lá do Ministério do Meio Ambiente, e eu vou focar aqui nesse arquivo dos estados do Brasil, tá? Então percebam que aqui eu tenho os estados da região sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste, né? Então, estão bem enquadrados aqui na minha área de visualização. E se vocês lembrarem também, que se eu clico com o botão direito, eu tenho essa opção aqui, ó, abrir tabela de atributos, tá? Eu vou abrir tabela de atributos e eu vou ter aqui um conjunto de informações bem restrita, né? Os códigos aqui de ID, são os códigos da planilha, e o código do IBGE para cada um dos estados. Tem o nome do estado e a sigla. Percebam que essa última coluna, que é da sigla, é uma coluna que ela se comunica, os caracteres que são apresentados aqui, eles permitem que eu crie um vínculo exatamente com essa coluna da minha planilha do Excel. Então eu tenho uma coluna B do meu Excel, que ela tem os caracteres ou os atributos exatamente, aí eu preciso reforçar que precisa ser exato, os caracteres idênticos aos caracteres dessa coluna quarta aqui do meu atributo, da minha tabela de atributos do arquivo Shapefile que eu baixei lá do Ministério do Meio Ambiente, ok? Então, AC vai ser o Acre aqui, que vai ter essas informações da linha 1, e também na minha planilha vai ser a linha 2 aqui, onde vou ter o AC, vou ter o número de Covid, de casos, o número de mortes, a letalidade e a região. Então, como é que eu faço esse vínculo para que essas informações elas sejam interpretadas pelo QGIS e eu possa explorar isso dentro do meu mapa, né? Então, vou voltar aqui, vou estar aqui dentro do meu mapa. Primeira coisa que eu preciso fazer é salvar essa minha planilha do Excel. Já, no meu caso já está salvo aqui, vou só dar uma reforçada, salvar, salvo como, procurar aqui.
e eu vou salvar dentro da minha pasta minicursos vetores, lá onde eu estou trabalhando com os arquivos shapefiles. Poderia ser em outro lugar também, não é um problema, desde que seja numa pasta de fácil acesso para você que está construindo o seu mapa aí. Então perceba que eu salvei ela aqui em uma planilha do Excel normal, não precisa formatar ela de nenhuma outra maneira, tá? Já está salvo no meu computador. Posso até fechar, mas eu não vou fechar aqui, vou deixar em aberto. Desculpe, vou deixar a planilha em aberto aqui. E vou voltar lá no meu QGIS. O que é que eu vou fazer agora? Vou ter que adicionar essa planilha aqui. Eu adiciono utilizando o mesmo arquivo de atalho vetorial aqui, adicionar arquivo vetorial. Vou procurar o meu vetor. No meu caso aqui não é um vetor exatamente, é uma planilha, né? Então vou adicionar aqui a planilha Covid Brasil. Vou clicar em abrir, adicionar e vou fechar essa janela. Então percebam que agora eu tenho um novo arquivo aqui na minha lista de camadas, que é uma tabela de atributos. E essa tabela de atributos, obviamente que eu não visualizo ela aqui, porque ela não tem, como eu disse, nenhum atributo geométrico que vai fazer automaticamente cada linha se vincular a uma superfície, tá? Uma feição. Mas o que é que eu posso fazer aqui? É o pulo do gato, né? Vou aqui no meu arquivo que tem os estados, é o arquivo do Shapefile que eu baixei do Ministério do Meio Ambiente. Vou aqui clicar no botão direito em propriedades, ou também eu posso dar 2 cliques aqui que também vai acessar as propriedades dele, tá, gente? E aí, feito isto, eu tenho que vai abrir essa propriedade da camada, eu posso utilizar essa ferramenta aqui, ó, uniões. Uniões. Eu vou dar um clique nesse mais, adicionar uma nova união aqui. E eu vou estar unindo o meu arquivo Shapefile com a planilha, unir as camadas do Covid Brasil, que foi o arquivo da planilha que eu acabei de adicionar, ok? Então, quais são os campos que eu vou unir? Eu vou unir o campo sigla, que contém as siglas dentro da minha planilha do Excel, com o campo alvo, nesse meu caso, também vai ser a coluna sigla. Então percebam que, coincidentemente, aqui ficou os nomes iguais, mas poderia ser nomes distintos, desde que os atributos contidos nessas colunas sejam idênticos. Isso eu não posso me furtar de fazer de maneira alguma. Tenho que garantir isso. Não pode ter nenhum sinal, nenhum acento, nenhum traço, nada de distinto, ok? Então está aqui vinculado, vou dar um OK. Dando esse OK, vou aplicar esse vínculo feito e vou dar um OK novamente. Então percebam que aparentemente não aconteceu nada de novo, né? Mas se eu, por exemplo, consultar a informação da Bahia aqui, ó, com essa ferramenta de identificar feições aqui, que a gente já usou na aula passada, vou clicar aqui na Bahia e percebam que agora, além dessas 4 atributos iniciais que eu tinha já do meu arquivo Shapefile, ele criou um vínculo aqui com mais outros atributos, sendo um código, né, do IBGE, que é similar a esse código aqui de cima, 2929. Tem agora a informação do número de casos que ocorreram na Bahia, 1059, o número de fatalidades, né, de pessoas que faleceram pelo Covid, 36, e o percentual de letalidade aqui, 3,4%, e a Bahia que fica na região Nordeste. Então eu criei um vínculo entre uma planilha do Excel que está na minha máquina com um dado Shapefile aqui vetorial que está dentro já do meu programa que estou trabalhando. Tem uma coisa interessante também que eu queria destacar, é o seguinte, por exemplo, amanhã a gente torce para que não aconteça, né? Mas vamos dizer que aqui no caso de São Paulo, que é o estado com maior índice com maior ocorrência, né, de casos do Covid, esse número de 12.841 passe para 14.000. Então eu atualizo aqui na minha planilha. Feito isto, eu posso estar salvando aqui essa planilha e voltando lá no meu QGIS, essa informação ela vai estar sendo atualizada aqui também na minha página do QGIS. Então essa planilha Covid ela faz vínculo à minha planilha do Excel
E esse vínculo também, ele também é atualizado, de modo que quando eu consultar o caso de São Paulo, vai aparecer agora uma nova informação de 14 mil casos, ok? Então, se eu for consultar aqui na tabela de atributos, vai aparecer 14 mil casos. Não, provavelmente não vai aparecer aqui, porque há um retardozinho, sempre tem uma demora. Ó, mas aqui já aconteceu, ó, São Paulo 14 mil, já aparece. Se eu clicar aqui com a ferramenta de identificar feições, selecionar aqui, identificar feições, ainda está 12.841, ó, não está 14 mil. Por quê? Porque normalmente é preciso atualizar, isso demora alguns segundos, às vezes até alguns minutos para que se atualize, mas a informação vai estar sendo atualizada na minha plataforma de mapa aqui também. Então vou poder estar explorando daqui a pouco, quando eu consultar novamente, esse dado de São Paulo vai estar atualizado aqui, ok? Então é uma ferramenta que pode estar sendo trabalhada para uma diversidade de aplicações, né? O número de clientes, o número de vendas, de pacientes, o número de estudantes por município, ou por exemplo, por bairro, ou a faixa etária, né, de algum grupo de estudantes de uma escola, ou eventualmente alguma informação vinculada ao número de clientes de uma operadora de internet, de uma operadora de celular. Isso sendo alimentado aqui e atualizando, esse vínculo estando criado, a gente já consegue automaticamente ir visualizando essas informações aqui também, ok? Então, muito útil a informação aqui, o tabela de atributos foi enriquecida, ó, percebam que a tabela de atributos do Shapefile foi enriquecida com novas colunas, sem necessariamente eu precisar adicionar aqui no programa novas colunas, apenas criando aquele vínculo. Então, uma ferramenta bem versátil, traz bastante aplicação, bastante possibilidade, ok? E a partir da próxima aula a gente vai trabalhar um pouco de simbologia e de rotulagem. Então, como que eu posso estar explorando aqui, por exemplo, diferenças de cores para o número de casos de Covid, ou classificando os estados em virtude da sua maior ou menor índice de letalidade e outras informações. E aplicando os rótulos também para que a gente possa identificar aqui o nome dos estados ou o número de casos e outras informações que estarão contidas nos nossos atributos, tá bom? Então, por essa aula aqui, fico por aqui mesmo. Espero que vocês tenham aproveitado e possam estar praticando aí para explorar um pouquinho dessa ferramenta que é bastante útil e tem bastante versatilidade. Ok, gente? Um abraço e até a próxima.